Você tem duas frentes para atacar ao mesmo tempo e é importante que você respeite seu limite nessas duas frentes. A primeira delas é a sua rotina. Você precisa estabelecer uma quantidade de horas de estudo no seu dia que seja compatível com o seu nível de habilidade no momento. Não adianta você querer estudar 2 horas por dia se com 15, 20 minutos você já está cansado. Em segundo lugar, você precisa desenvolver essa habilidade de estudar. Você precisa ter um método que é o que eu vou compartilhar com você agora. A primeira dúvida que surge sempre é: eu vou começar a matéria lá do começo de novo ou eu vou aproveitar o que eu já sei e partir do meio em diante? O que você vai fazer é uma mistura das duas coisas, porque você vai voltar do começo, mas você vai aproveitar tudo que você já estudou. Primeira coisa, para começar, você precisa de um material de estudos. Não importa se é o material do cursinho, se é uma videoaula, se é um PDF, se é um livro. Você precisa de um material que você vai consumir e de forma ativa você vai transformar em conhecimento. Como é que você faz isso de forma ativa? Através das anotações. Toda vez que você se deparar com uma informação que é nova para você, uma coisa que você acabou de aprender, você vai pausar aquele vídeo e vai fazer anotações. Não importa se é de forma digital ou se é de forma manual, você precisa anotar e anotar com as suas próprias palavras. Uma dica simples para fazer isso é contar para você mesmo no futuro uma fofoca daquilo que você acabou de aprender. Porque no momento em que você tiver alguma dúvida e precisar voltar no seu material de estudos, você vai encontrar aquela informação que você mesmo deixou para você, igualzinho ela estava no momento em que você aprendeu. Então, na hora que você se deparar com uma informação nova, com as suas palavras, você vai contar para você mesmo. Aprendi que papapá, papapá, papapá. Porque na hora que você voltar, esse conhecimento vai estar lá disponível para você. E aí você vai fazendo isso, vai consumindo o seu material de estudo e fazendo anotações de tudo que você aprender. Esse processo vai ser um pouco mais lento, mas olha a riqueza e a profundidade do que você está fazendo. Tudo que é novo está registrado ali para você. O que você já sabia e que você lembra, beleza, não precisa colocar ali naquele momento. Mais tarde, quando você for fazer as questões, você vai ver se esse material que você não anotou porque você já sabia está fazendo falta ou não. E qual vai ser o momento de fazer as questões? Você vai fazer questões toda vez que você terminar um pequeno assunto dentro da matéria. E ele precisa ser pequeno porque senão você cai naquele erro que todo concurseiro cai, que é estudar um montão de matéria para depois querer fazer questões sobre toda aquela matéria de uma vez. E aí o que acontece quando você faz isso é que você erra muitas questões, porque é muito conteúdo novo para você aprender de uma vez só, para você fixar de uma vez só. Então primeiro você consome esse conteúdo fazendo anotações e assim que você encerrar um pequeno pedaço da matéria, você faz questões só sobre aquele pedaço. Essas questões são o que vão dizer para você se você realmente aprendeu a matéria e pode seguir em frente ou se você precisa voltar mais naquele assunto porque você ainda não aprendeu o suficiente. Se esse é um assunto que você já tinha estudado antes, você provavelmente não vai ter dificuldade na hora de resolver essas questões e vai ficar mais fácil e mais rápido avançar para o próximo assunto. Agora, mesmo que você já tenha estudado esse assunto, se você tiver dificuldade na hora de fazer essas questões, então você precisa voltar nesse assunto mais uma vez. E aí tudo que você já estudou em algum momento está sendo aproveitado, mas passa pelo filtro das questões. Se você acerta as questões, segue em frente. Se você está errando essas questões, volta e dá mais um pouquinho de atenção, mesmo que você já tenha estudado aquilo antes. Agora o seu estudo começa a virar um negócio de gente grande, porque você vai fazer as questões e as questões que você errar, elas vão dizer para você qual é o caminho que você tem que seguir daqui para frente. Elas vão dizer onde você tem que focar os seus estudos para melhorar e poder seguir adiante. Toda vez que você errar uma questão, você vai voltar nas suas anotações e entender por que você errou. E vai ser sempre um desses 3 motivos. Ou você não anotou porque achou que já sabia, ou você anotou, mas anotou errado, ou você anotou certo, mas não lembrava e aí você errou a questão por conta disso. Independentemente de qual foi o motivo do seu erro, vai lá e corrige esse erro. Ou você acrescenta no seu caderno alguma coisa que não tinha, ou você corrige alguma informação que estava errada. Assim que você terminar de corrigir esse material de anotações,
você volta lá e refaz aquelas questões que você errou para fixar aquele conteúdo, mesmo que você tenha acabado de fazer. Você vai achar que isso não faz diferença, mas isso faz muita diferença. Agora que você terminou esse pequeno bloco de estudos, olha o seu resultado. Você consumiu seu material de estudo e você fez anotações de tudo que você aprendeu até aqui. Na hora de fazer as questões, você viu o que você realmente aprendeu e o que você realmente lembrava e o que você não aprendeu e o que você já esqueceu por mais que você tenha estudado. Então, com base nas questões que você errou, você voltou lá nas suas anotações e você corrigiu os seus erros. Então agora você tem um material de anotações que está 100% completo e correto com base nas questões que você fez. Na próxima vez que você for estudar essa matéria, a primeira coisa que você vai fazer é voltar nas anotações que você já fez, passar o olho rapidamente, mas vai dar maior importância aos pontos que você errou enquanto estava fazendo as questões. Depois que você fizer questões sobre esse segundo pedaço da matéria, você vai fazer questões sobre tudo que você já estudou até o momento. E aí, conforme você for avançando na matéria, cada vez mais você vai fazer questões sobre uma quantidade maior de matéria até o momento em que você tiver estudado toda a matéria que você precisa para a sua prova. Nesse momento você vai ter um caderno de anotações com todo o material anotado ali, tudo que você aprendeu anotado ali e principalmente todas as suas dúvidas, todos os pontos fracos da matéria que você tem. É aí que você vira a chave e você sai do estudo básico, que é o estudo que todo mundo faz, e começa a fazer o estudo baseado em questões. O estudo por questões ele não é uma técnica de estudos que você começa fazendo. Ele é o estágio final de uma boa preparação para concurso público. No momento em que você termina de estudar uma matéria, se você está fazendo tudo isso direitinho, você está capacitado o suficiente para fazer questões sobre a matéria toda. E o que você está buscando aí? 90, 95% de acertos nessas questões. Esse também é o número que eu recomendo que você acerte antes de passar para o próximo assunto da matéria. Porque numa prova de concurso você precisa acertar 90, 95% das questões para garantir uma vaga. Se você mirar lá em cima, mas não conseguir, você ainda está no topo. Agora, se você mirar lá embaixo e não conseguir, você está fora. Então mira lá em cima e faz os seus estudos de uma maneira que você realmente aprenda e vai com calma antes de avançar para o próximo passo. Essa calma na hora que você estiver estudando é fundamental, porque senão você se atropela, não consegue dar conta do ritmo que você colocou para você mesmo e acaba desistindo de estudar para concurso. Além dessa calma na hora que você estiver estudando as matérias, você precisa dessa calma na hora de atacar a outra frente de voltar a estudar, que é inserir esse hábito na sua rotina. O que eu recomendo que você faça é voltar com o básico. Português e matemática, meia hora por dia, às vezes até 20 minutos por dia, só para você reinserir na sua vida o hábito de estudar. Se português e matemática for pouco para você, inclui nessa lista também direito administrativo, direito constitucional, informática. Isso vai depender um pouquinho da área do concurso que você está fazendo. Mas se você já tem em mente qual é o concurso que você quer fazer, então você já pode introduzir na sua rotina as matérias que provavelmente vão cair naquele concurso. Mas faça isso aos poucos, 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. Essa medida, quem vai definir é você. E você vai definir isso com base no seu cansaço. Você vai estudar todos os dias uma quantidade de tempo que seja suficiente para você parar de estudar antes de você ficar cansado. Se você estudar até o seu esgotamento, no dia seguinte vai ser muito difícil retomar os seus estudos, porque você vai estar esgotado, cansado, exausto. Então você precisa criar o hábito de parar de estudar antes de você ficar muito cansado. Criar esse hábito vai fazer com que você se conheça, conheça o seu ritmo, conheça a sua resistência para estudar. E essa resistência você vai aumentar aos poucos, depois que o hábito de estudar já estiver inserido na sua rotina. É muito mais fácil você inserir esse hábito estudando 20 minutos todos os dias do que estudando 2 horas por dia. Então você começa com 20 minutos,
Depois que isso já estiver estabelecido, você não tiver dificuldade para fazer 20 minutos por dia, você aumenta para 30, 40, 50, 1 hora. Você vai escutar o seu corpo, você vai prestar atenção no seu cansaço, na sua confusão na hora de ler a matéria nova, na sua dispersão enquanto você estiver assistindo a aula. Quando você perceber que o seu estudo não está mais funcionando, é porque você atingiu o seu ponto de resistência. E se você tenta insistir a partir daí para estudar mais, o que acontece é que você se frustra, porque você se cansa e não consegue aprender. Então mantenha uma quantidade de horas no dia que você consegue estudar sem se cansar e aprender o que você está estudando. Se você fizer tudo isso direitinho, você vai perceber que o seu nível de conhecimento vai aumentando gradativamente. Quando você não faz isso, você chega muito rápido no fim da matéria, mas você tem a sensação de que não aprendeu. Agora, quando você faz, quando você aplica isso que está aqui nesse episódio, você consegue ir avançando no ritmo mais lento, mas esse avanço é mais firme, ele é inabalável. Você não esquece o que você estudou porque você realmente aprendeu. E aí você entra naquele jogo do mundo dos concursos, que é emendar um concurso no outro. Você está sempre estudando para um concurso, mas você está acumulando a quantidade de matéria que você sabe. E aí quando você vai estudar para o próximo concurso, você já está na frente. Porque enquanto está todo mundo começando a estudar uma matéria, assim que abriu o edital do concurso, assim que abriram as inscrições, você já está num nível que você nem precisa mais estudar essa matéria. Você só precisa fazer questões sobre aquela matéria e os pontos fracos você vai encontrar nas suas anotações e vai fortalecer fazendo mais questões. Eu falo com mais profundidade sobre esse método no último episódio do Afazeres e Concursos que está aparecendo aqui na tela. Fazer mais de um concurso de uma vez só. Vai lá e assiste, porque ele vai complementar o que foi dito aqui nesse episódio.